convidar você nessa noite, né? Em abrir a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Quero ler com você a partir do verso 1. 2 Samuel, capítulo 6. Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Amém? Wesley, que é aquele que pensa, né? Que é o fundador da igreja, do metodismo, na verdade, não da igreja, mas do metodismo. Ele respeita tanto a Bíblia que ele se recusa a ler a Bíblia deitado, sentado. Então, acabou sendo uma prática ler a Bíblia de uma forma em pé, por entender que a Bíblia, ela merece reverência, respeito, né? Então, 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. Você encontrou? Amém? A palavra do Senhor diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Balá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram a casa de Abinadab, que está em Geba, e Varam e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está nesse lugar com a arca de Deus, Aiô ia à frente da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento de madeira, de faia, de harpas, de saltério, com tambores, com pandeiros, com símbolo. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão sobre a arca e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca de Deus? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi o fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, porque o amor da arca de Deus foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu, quando os levaram à arca do Senhor, tinham dado 6 passos, e sacrificava eles os bois, os carneiros cevados. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor, e estava Davi cingido de um hófode de linho. Assim subindo, levava Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilos, e a todos as trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei, que ia dançando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando de Davi de oferecer holocausto ao Senhor, as ofertas pacíficas,
abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne, um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Davi, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem vergonha se descobre como qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes de seu pai, e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo, sobre Israel, perante o Senhor me tem agradado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. E as minhas servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é eficaz. Precisamos tanto ouvi-las nessa noite, Deus, então fala conosco, ministra a tua vontade, a tua graça sobre nós. Que os nossos ouvidos estejam tão abertos a entender, não apenas ouvir, mas entender e praticar. Em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Pode tomar o seu lugar, toma o seu assento. Se nós olharmos o capítulo 6 e nós voltarmos um pouquinho só no capítulo 5, Davi está se tornando rei de Israel. A promessa de Deus está se cumprindo, porque Deus nem é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que diz. E Deus tem uma promessa para Davi. Há alguns anos atrás, Samuel tinha ido na casa de Davi, tinha ido na casa de Jessé, pai de Davi, e derramou um óleo sobre a cabeça de Davi, um menino ainda, um adolescente talvez. E a promessa era: esse aqui um dia se tornará o próximo rei de Israel. E a promessa se cumpriu, na vida de Davi. Saul, que é o rei antecessor, talvez você conheça a história, certamente conhece, que Saul priorizou tanta coisa, mas a presença de Deus não foi prioridade na vida de Saul. Saul priorizou a política, Saul queria ser bem-sucedido aos olhos dos homens, queria ser aprovado diante dos homens, Saul queria popularidade, mas Saul, aliás, não se preocupou em que a presença de Deus dirigisse a sua vida, que a presença de Deus dirigisse os seus passos, O final da vida de Saul é um final muito triste, porque ele está tão desesperado e tão cego, para ouvir algo, para uma direção em que tomar, que ao invés dele orar e pedir: Senhor, fala comigo, ele vai em busca de uma feiticeira, ele vai em busca de alguém que consulta mortos para trazer alguma resposta para ele. E Deus rejeitou no seu coração. Deus reprovou aquilo de uma forma tão grande, diz: eu rejeito o reinado de Saul. Saul não tem mais condição de reinar o meu povo. Saul não tem condição de estar à frente, porque é cego guiando outro cego. Eu vou levantar alguém segundo o meu coração. Eu vou levantar alguém que carrega junto com ele a minha presença, Alguém que tem anseio pela minha graça, alguém que tem anseio pela minha presença. E assim Deus levanta Davi. E a promessa de Deus está se cumprindo aqui no capítulo 5. Quando nós terminamos de ler o capítulo 5, de Saul, de Davi, na verdade, sentando nesse lugar, o lugar de rei, de trono, talvez a gente diga: pronto, resolvido, Agora é só reinar, agora é só fazer aquilo que tem que ser feito. Mas uma coisa está faltando. No reinado de Saul, a arca da aliança
ela foi levada pelos inimigos. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira quadrada, né? Revestida a ouro. Dentro dessa arca, ela possuía, dentro dessa caixa, tinha alguns elementos sagrados que representavam a história do povo de Israel. E em cima dessa caixa, né? Em cima dessa caixa tem ali tem 2 querubins, né? Um olhando para o outro. E essa caixa representava a presença de Deus. Aonde essa arca estava, era certeza também que Deus estava presente. Como ornamento, né? Como quando Moisés está ali ainda no deserto, Deus fala, olha, a minha arca, essa arca representa a minha presença. Essa arca então, quando o povo saía para a guerra, essa arca, ela ia na frente, porque a presença de Deus estava indo na frente do povo. Essa caixa era a representação de que Deus estava no ambiente, né? Mas essa arca foi roubada. Os inimigos, os filisteus, certa vez, vieram sobre Israel. Por conta da desobediência de Saul, o povo começou a ser atacado muitas vezes, e uma dessas vezes, essa arca foi levada. Só que quando essa arca ela chega no lugar, né, da terra dos inimigos, os inimigos não querem essa arca, porque essa arca, quando eles chegam na arca, a arca chega na cidade, a arca causou uma série de problemas, né? E eles dizem, não, nós não queremos essa arca aqui não, manda essa arca embora. E essa arca então fica abandonada na casa de Abinadab durante muitos anos. Mas uma coisa que a palavra de Deus diz, que o capítulo 5 então fala do momento em que Davi é honrado, né? A palavra de Deus então vai dizer que Davi então chega o momento de Davi reinar. Mas o capítulo 6 fala de um momento de prioridade na vida de Davi, quando ele está dizendo, eu não posso reinar se o Senhor não estiver comigo. Eu não posso reinar se eu não tiver a certeza de que Deus está comigo. E Davi mobiliza 30.000 homens, né? A Bíblia vai dizer que ele pega ali os melhores, os escolhidos, os melhores valentes. E ele seleciona esses homens porque ele não sabe do que se trata, onde está essa arca. Ele pega então e ele leva essa arca, ele leva, aliás, esses 30.000 homens para buscar a arca. E ele também está ali junto com essa comitiva, preparado para trazer junto deles a arca do Senhor. Hoje nós não temos nenhum objeto sagrado aqui que represente a presença de Deus. Mas eu creio, irmão, que a presença de Deus está aqui nesse lugar, amém? Hoje nós não temos nenhum item sagrado, apesar de nós termos uma cruz no nosso altar. Essa cruz ela é um lembrete do amor de Deus para a nossa vida. Mas essa cruz ela não carrega a presença de Deus. Porque a presença de Deus hoje, ela já foi derramada sobre nós, amém, irmãos? Através do sacrifício de Jesus na cruz, hoje a presença de Deus, ela não é mais representada por um item, por um objeto. A presença de Deus, ela já foi derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Hoje nós carregamos essa presença. Hoje nós somos portadores, carregadores dessa arca, amém? E fazemos tudo para Ele, pelo Senhor. E jamais podemos banalizar a presença de Deus. Jamais podemos tratar a ausência de Deus como normal na nossa vida, como fez Saul. Saul, ele simplesmente tratou a ausência de Deus como algo normal. Se Deus está, se Deus não está, para Saul não fazia nenhuma diferença. E o que me chama a atenção nos dias de hoje é que para muitas pessoas a presença de Deus também, a ausência da presença de Deus não faz diferença. O diabo conseguiu trazer uma cegueira tão grande para o coração das pessoas. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas.
E se as pessoas hoje, a ausência de Deus, ela é visível na vida delas, para a gente que tem o Senhor, para a gente que carrega a presença de Deus, é muito claro para a gente quando a gente olha para uma casa, quando a gente olha para um cenário, quando a gente olha para uma vida, e a gente percebe, Deus não está aqui. Tem ausência de Deus nessa vida. Mas essa pessoa mesmo, talvez ela não sabe de quanto ela necessita de Deus. De quanta ausência de Deus tem ali. Para Saul também foi desse jeito. Saul, ele não percebia o quanto ele estava longe. Saul também não percebia o quão distante. E tem uma coisa interessante. Você crê num Deus que fala contigo, amém? E às vezes a gente para de ouvir. E não é que Deus parou de falar. A gente que tem se afastado. A gente que tem dado passos na direção contrária. E quando damos passo, a voz começa a ficar um pouco mais longe. E começa a ficar um pouco mais longe, mais distante. E a gente não se dá conta que a presença de Deus, ela não se faz mais presente na nossa vida. A palavra que o Senhor ministra no meu coração hoje, não é para a gente falar de objetos sagrados, mas sim para que a gente lembre que nós somos hospedeiros da presença de Deus em nossa vida. A palavra que Deus coloca no nosso coração nessa noite é que Deus decidiu habitar em nós. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Deus decidiu habitar na sua vida, meu irmão. Não com essa boca mole não, vamos falar com verdade. Vamos dizer para ele, Deus decidiu que você seria carregador, hospedeiro da graça de Deus, amém? Deus decidiu habitar em nós, que maravilha isso, né? Que tremendo isso, irmão. Que Deus decidiu habitar na nossa vida. E através da cruz, hoje nós temos acesso, não um acesso, mas nós temos uma morada. Através da cruz hoje, nós não temos apenas acesso, nós temos a morada, a presença de Deus habitando na nossa vida. O templo não é o que edificamos com tijolos, fundações, estrutura. Nós somos templos de Deus, amém, queridos? Você é templo de Deus. E o propósito dessa palavra, o propósito que Deus está falando em nosso coração nessa noite, é resgatar esse temor do que carregamos. É resgatar, é avaliar com sinceridade como estamos servindo a Deus. É como nos relacionamos com Deus. E o que nós fazemos com a presença de Deus, ou com a ausência dessa presença. Davi tem muitas boas intenções. Davi, ele entende que ele só vai ser bem sucedido na sua vida se Deus estiver com ele. E é por isso que talvez as primeiras ações de Davi agora como rei eu preciso que essa arca esteja comigo. Eu preciso que essa arca esteja aqui pertinho de mim, porque é essa presença que vai me direcionar a ser um rei bem-sucedido. Vai fazer com que minha casa seja bem-sucedida. Vai fazer com que tudo que eu toque, com tudo que eu faça, Deus venha me abençoar e me prosperar. Sabe por que muitas vezes a gente tem batido cabeça? Sabe por que muitas vezes nós temos tentado e não temos sido bem-sucedidos? Porque talvez a presença de Deus não esteja tão clara e tão forte na nossa vida. Pode ser que o Senhor, hoje eu preguei, nessa manhã eu preguei sobre família, sobre o desejo de Deus habitar dentro da nossa casa. E pode ser que dentro do nosso lar o Senhor não esteja, porque aquilo que Ele encontra, aquilo que Ele vê, não agrada ao coração dEle. Porque uma das coisas que eu e você precisamos saber para carregar essa presença é que Deus não habita em lugar sujo. Deus não habita em lugar sem um preparo antes para que Ele chegue. Apesar de nós termos o privilégio de carregar e de sermos morada do Espírito Santo, Deus, Ele não vai habitar em qualquer lugar. Posso ouvir um amém, irmãos?
Deus não vai habitar em qualquer lugar. Deus não vai repousar sobre um lugar, né, que não esteja preparado para ele. Há uns 2, 3 dias atrás eu estava observando, estava vendo, na verdade, um episódio daquele programa que fala sobre acumuladores, né? Pessoas que estão ali, falava a história de uma mulher. E eu fiquei impressionado, falei, meu Deus, quando falou a quantidade de sujeira que tirou da casa dessa mulher, era coisa de, não sei se era 20 toneladas de lixo. Hã? Quanto? 50 toneladas de lixo. Você tem noção do que é 50 toneladas? Eu confesso que eu não sou a melhor pessoa para jogar coisa fora. Minha esposa briga comigo. Leandro, joga isso fora, Leandro. Está quebrado, não serve mais para nada não. Eu falei, não, um dia eu vou consertar. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa assim, né? Para acumular 50 toneladas, não é quilo não. 50 toneladas de lixo. De coisa podre. De coisa que ela vai guardando. E é interessante que as pessoas estavam ali, precisou de um exército ali para fazer a mobilização para jogar aquilo fora. A vizinhança era chamada, gente, vamos lá ajudar, porque a vizinhança também era beneficiada. E eu fiquei percebendo uma coisa, irmãos, quando a presença de Deus, ela vem sobre a nossa vida, todos à nossa volta viverão o impacto da presença de Deus que nós carregamos. Mas o contrário também é uma verdade. Se a presença de Deus se ausentar de nós, todos à nossa volta também sentirão o impacto que falta Deus na nossa vida. Porque quando falta Deus na nossa vida, nós nos tornamos a pior versão. Nós nos tornamos, sabe, aquela pessoa que ninguém quer estar perto. Nós nos tornamos alguém que é repudiado. As pessoas olham e dizem assim, chegou. É o famoso espalha-montinho. Quando chega, todo mundo vai embora. Mas quando nós carregamos a presença de Deus, carregamos também com Ele a presença, a bondade, a alegria, a paz que excede todo entendimento, o poder. Porque quando carregamos a presença de Deus, é isso que acontece. E no episódio mostrava ali essa mulher que as pessoas botavam no caminhão de lixo, ela ia lá, pegava e trazia de volta. Jogava fora, ela pegava, trazia de volta, porque ela tinha tanta dificuldade por problemas emocionais de lançar mão daquilo, abrir mão daquilo. Mas a palavra de Deus diz que Davi, ele prepara um carro novo, um carro de boi, novo. E ele diz assim, ele chega na casa de Abinadab, quando ele descobre que a Arca da Aliança está ali, e o carro está novo. E talvez Davi está dando o melhor dele para o Senhor, porque Davi ainda não entende como a presença de Deus, ela requer cuidados. Ele prepara um carro de boi, novinho, preparado, coloca a arca em cima. Só que quando os bois estão andando em direção a Jerusalém, um dos bois tropeça e a arca, ela cai no chão. E uma das pessoas que estavam ajudando Davi ali, um homem chamado Uzá, ele bota a mão tentando impedir que a arca caia no chão. Só que a palavra de Deus diz que imediatamente, naquele mesmo momento que ele tocou na arca, ele morreu fulminado. E um temor, Davi então entende que a presença de Deus não pode ser levada de qualquer jeito. Davi então entende que as boas intenções não é como ele quer, não é como ele acha. Às vezes a gente chega assim e a gente fala assim, eu vou dar o culto do jeito que eu acho que tem que ser. Às vezes a gente diz assim, não gostei do culto. Quem tem que gostar de culto, irmão? É o Senhor. Às vezes a gente fala, mas eu estava muito baixo, estava muito alto, estava isso, estava aquilo. Aí a gente tem que perguntar assim, o Senhor gostou do culto? E se o Senhor não gostou, ensina-nos a melhorar, porque
É para o Senhor esse culto, não é para a gente. É Ele que é digno de glória. Davi está achando que ele pode cultuar do jeito que ele acha que pode. Mas Deus está falando, Davi, não é desse jeito. A arca não é para ser carregada em carros de bois. A arca foi feita, planejada, para ser carregada por pessoas, Davi. É no ombro de pessoas que eu quero estar. É sobre pessoas que eu desejo habitar. Não é em boi, não é em carros de boi. E por mais que tivesse boas intenções em Davi, Davi foi impedido. Deus deu uma lição para ele. E o temor se apoderou de Davi. Se nós queremos a presença de Deus, irmãos, na nossa vida, se nós queremos ser bem sucedido em tudo quanto nós fizermos. Em Josué capítulo 1, Deus está falando para Josué, Josué, eu serei contigo por onde quer que você ande. Josué, a minha presença vai te conduzir. Mas Josué, você precisa me buscar todos os dias. Josué, você precisa se santificar. Josué, você precisa rever a tua vida, tirar aquilo que não é meu, porque eu desejo habitar em você. E tudo que você fizer, Josué, você vai prosperar, você vai ser bem sucedido. Aonde você chegar, colocar a planta do teu pé, aquele lugar vai ser teu, porque a minha presença é contigo. Quantos estão entendendo o que o Senhor está dizendo aqui para nós essa noite, irmão? Uzá foi fulminado porque Deus julgou que ele tocou na arca com irreverência. Uzá foi fulminado imediatamente porque a presença de Deus é santa. Eu não sei como estava o coração de Uzá, eu não sei como estavam as mãos de Uzá, mas Deus está dizendo, a minha presença desse jeito, você não toca. E às vezes queremos a presença de Deus, mas quando Deus ele chega, ele diz assim, tudo bem, vou derramar minha presença sobre a sua vida, mas você vai precisar abandonar isso. Você vai precisar rever esse vocabulário. Você vai precisar rever essa prática. Você vai precisar lançar isso fora, jogar isso fora. Só que muitas vezes nós estamos como essa mulher do episódio Acumuladores. Joga fora, ela vai lá e recolhe de novo. Joga fora e ela vai lá e pega de novo. Eu não sei para quem eu estou dizendo isso nessa noite, mas se Deus mandou jogar fora, se Deus mandou abrir mão, se Deus mandou, você se desfazer, desfaça em nome de Jesus, porque Deus quer derramar a presença dele sobre a tua vida em nome de Jesus. Abra mão daquilo que tem impedido você de viver o sobrenatural. Uzá morreu. Por quê? Porque ele perdeu a perspectiva da novidade do poder de Deus. Uzá, ele morreu porque ele toca sem compromisso, sem comprometimento com a obra de Deus. Uzá, ele perde o zelo, né? Ele troca a adoração por essa aparência de religiosidade. Mas nesse contexto, nessa história, Davi então entende que ele não pode levar a arca então para casa desse jeito. E a arca então vai ter que ficar na casa de alguém no meio do caminho. E a Bíblia fala de um homem chamado Obed-Edom, o geteu, um porteiro do palácio. A Bíblia fala que a arca ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses. Diga comigo, 3 meses. E sabe o que aconteceu nesse lugar? Coloca pra gente aí, por favor, 2 Samuel, capítulo 6, verso 12. Você pode abrir com a sua Bíblia aí também. Verso 12. A arca ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E olha o que aconteceu. Vamos ler junto aqui no telão? Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, à cidade de Davi. Sabe o que aconteceu quando a arca chegou na casa de Obed-Edom? Deus abençoou aquela casa.
Quando a presença de Deus, ela chega, meu irmão, ela vem também com todas as bênçãos possíveis. Eu fico imaginando, a Bíblia não dá detalhe, mas fala que de tantos quilômetros depois, a notícia chega. Porque a casa de Obed-edom virou como um outdoor da bênção de Deus. A casa de Obed-edom virou um lugar onde todos olhavam e digam, Deus está abençoando essa casa. Tem algo de especial sobre a casa de Obed-edom. Eu não sei o que aconteceu, mas se tivesse esterilidade, a esterilidade deu lugar à vida do Senhor. Se tivesse guerra, a paz chegou naquele lugar de uma forma absurda. Se tivesse algum tipo de dificuldade, ou algum tipo de escassez, a abundância de Deus chegou naquele lugar. Por quê? Porque quando a presença de Deus chega, irmão, tudo muda. E o Senhor está ministrando sobre o teu coração nessa noite. Nós já passamos da metade do ano. Mas eu creio que tem muita coisa que Deus deseja fazer em 2024 nesse lugar, na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa. Quantos recebem isso em nome de Jesus? 3 meses ainda, a casa de Obed-edom é abençoada. Por quê? Porque Deus está fazendo algo novo naquele lugar. Eu não sei, eu queria que você olhasse para a sua vida. Eu queria que nessa noite você olhasse para toda a sua vida, para as suas emoções, para como você deseja terminar o final desse ano, para como você deseja chegar em dezembro. Eu queria que você pensasse nessa noite como é que você gostaria de estar, o que você gostaria que Deus fizesse ao final, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, apesar de estar sendo uma correria, né? O ano voou. Agosto está aí, quando a gente piscar já é setembro. E o final do ano está aí. Mas você crê que Deus pode fazer algo novo até o final do ano na sua vida? Você crê que Deus pode fazer nos próximos 3 meses algo sobrenatural, que todos possam olhar e perceber que foi a poderosa mão de Deus quem fez? Quem crê nisso? Quem crê nisso, irmãos? Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode mover de uma forma sobrenatural sobre a nossa vida. A arca chegou em Obed-edom, e Obed-edom, a Bíblia fala que por amor à arca, vamos trocar por amor à presença? Por amor à presença, por amor à presença de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. E a casa de Obed-edom virou um lugar que todos olhavam e sabiam que o Senhor estava fazendo. Se queremos a presença de Deus, se queremos mover, às vezes a gente quer a bênção, mas a gente não quer a presença. Porque para ter a bênção, é necessária a presença. É impossível ter a bênção sem a presença. Porque se a gente recebe a bênção sem a presença, a bênção passa a ser maldição para nós. Tem muita gente que cresce, tem muita gente que prospera sem a presença e se perde. A bênção se torna maldição. Eu e você vamos crescer, vamos ser bem-sucedidos, posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos ser abençoados em todas as áreas. Por quê? Porque carregamos a presença, carregamos a bênção do Senhor. Amém, queridos? O texto continua dizendo, tem outros personagens que aparecem, porque Davi entende agora que ele pega, eu fico imaginando ele batendo lá na casa de Obed-edom, falando, Obed-edom, acabou, preciso agora. Agora eu aprendi como lidar com a arca. Eu aprendi que a arca agora, ela não pode ser mais carregada sobre carros de boi. A arca não pode mais ser carregada de qualquer jeito. A arca precisa de gente santa que carrega ela. Então, está aqui os sacerdotes, está aqui os ministros, eles vão carregar a arca. E Davi está com tanto temor de perder aquilo, que Davi, ele dá 6 passos, esses homens estão carregando a arca, 6 passos, e Davi manda parar e mata um boi. Faz um sacrifício ao Senhor. Mais 6 passos, outro boi é morto.
um sacrifício ao Senhor. É Davi dizendo: Senhor, está certinho. É Davi dizendo: Senhor, é por esse caminho mesmo. É pagando preço mesmo pela tua presença. Davi então dá mais um pouco, mais 6 passos. E eu fico imaginando que talvez aquele dia, imagina, pode ser perto, mas vamos dizer daqui até o rodo. Se você dá 6 passos e parar para fazer um culto, você vai chegar lá que dia? Se você dá 6 passos e parar para fazer uma oração, parar para fazer um sacrifício, não é longe, é daqui e ali. Mas quanto tempo isso demorou? Porque Davi entende que ele não pode perder aquilo. Davi prioriza, Davi ele deseja tanto a presença de Deus, que ele não quer correr o risco de perder a presença. Talvez a gente olhe e fale assim: meu Deus, mas que exagero. Davi pode ter exagerado, mas ele se excede, né? Ele se excede pelo medo de perder algo que ele estava conseguindo. A Bíblia fala então que quando a esposa de Davi, que é filha de Mical, que é filha de Saul, né? Você lembra da história de Golias? Lembra da história de Golias? Quantos lembram da história de Golias? Você lembra que tinha uma promessa? Saul está tão desesperado sem a presença, quando ele vê o gigante, né, desafiando, perguntando se tem homem guerreiro ali para lutar. Ele está tão desesperado que ele promete tudo para quem lutar contra aquele guerreiro. Ele promete: vai casar com a minha filha, a casa dessa pessoa será isenta de impostos, e essa pessoa vai ter tudo de melhor. Você lembra disso? Então, Davi é casado com Mical. Mical é filha de Saul. Seu pai já morreu, mas ela está ali. Só que quando ela vê o rei, aquela alegria, dançando, sem as suas roupas reais, dançando, batendo, né, os instrumentos, cantando. Ela chega em casa, quando Davi chega em casa, ela diz assim: bonito, hein? Que bonito. Você se comportou como um vadio. É isso que a Bíblia está dizendo. Você se comportou sobre alguém sem postura, sobre alguém que não tem a capacidade de estar nesse lugar. E Davi dá uma resposta para ela muito interessante. Davi está dizendo: olha, é melhor eu estar desse jeito, é melhor talvez eu estar exagerando, do que eu me comportar como seu pai, que não fez menção, não se importou de estar perdendo a presença de Deus. Posso dizer uma coisa para você, irmão? Quando você começa a se santificar, quando você começa a andar na contramão, quando você começa a buscar a presença de Deus, pessoas à tua volta, familiares, amigos, vão dizer: que absurdo, que exagero, que bobeira. Você mudou, você está diferente. Você está perdendo os melhores dias da sua vida informado numa igreja. Você está perdendo os melhores dias da sua vida deixando de participar de algumas coisas. Quando você decide a se santificar na presença de Deus, tantas e tantas pessoas talvez vão te abandonar nesse caminho. Infelizmente, vão te deixar, vão virar as costas para você, vão te bloquear nas redes sociais. Mas quando você tem a presença de Deus, ainda que pessoas tão amadas te deixem pelo caminho, a presença de Deus, ela é suficiente na sua vida. A presença de Deus, ela basta. A presença de Deus, ela te envolve de uma forma tão sobrenatural que todas as outras coisas passam a ser secundárias na nossa vida. Quantos estão entendendo isso? Amém? Eu quero finalizar essa palavra de hoje pensando, porque a Bíblia faz questão de dizer que Mical, ela morreu estéril. Por que Mical morre estéril? Por que Mical, ela nunca conseguiu engravidar? Por que ela nunca conseguiu gerar vida?
Não estou falando apenas da gestação, mas por que ela nunca conseguiu ser frutífera na sua vida? Porque tem ausência ali, tem ausência de presença, tem ausência de vida, tem ausência de Deus, e ela não se dá conta. Ela está mais preocupada com a postura, ela está mais preocupada com a religiosidade, ela está mais preocupada, ela herda do seu pai a forma, né? Porque às vezes o pai colocava melhor roupa, era um rei político, mas não carregava, era oco, não carregava dentro dele a presença de Deus. Davi talvez não vestia-se como Saul, mas dentro dele tem um poder sobrenatural, dentro dele tem uma vida de Deus, que por onde ele passa, todos sabem que o Senhor é com ele, aleluia. Deus, ele não se importa com aparência, não, irmão. Deus, ele quer olhar para a minha vida e para a sua vida e quer encontrar em nós um lugar onde ele possa repousar. Deus, ele olha para a nossa vida e eu sou tão feliz porque eu, como pastor, eu herdei um ambiente tão agradável, né? Essa igreja é bonita, né? Tem granito, tem elevador panorâmico, tem uma fachada bonita. Mas isso não impressiona a presença de Deus. Que a nossa casa, que a nossa igreja, ela possa ser um ambiente onde a presença de Deus tem liberdade para estar. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Onde a presença de Deus tem um ambiente tão favorável para estar. Quando mais novo, eu era um caçador de vigília. Dava sexta-feira, sumia nesse Rio de Janeiro. E eu entrava em cada lugar, que eu tinha tanta sede da presença de Deus. Eu entrava em lugar tão simples, igreja tão simples. Mas a presença de Deus estava ali que dava para tocar. Deus quer fazer isso de novo em nossa vida, amém? Deus quer que você carregue, Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus quer que você carregue uma presença nessa noite. E eu quero fazer com você um voto, eu quero fazer com você nessa noite, sabe, um acordo. Que a presença de Deus, como Davi, ela será a prioridade para a nossa vida. Como Obed-Edom, a presença de Deus inundando. E eu te garanto que os resultados em dezembro, o resultado daqui a 3 meses, como Obed-Edom, eles serão sobrenaturais, em nome de Cristo Jesus. Obed-Edom, o que você fez, Obed-Edom? A arca da aliança está na minha casa. A presença de Deus está comigo. Obed-Edom, como você conquistou isso, Obed-Edom? Era impossível, você é um porteiro. Se eu te contar, na minha sala tem uma caixa de madeira revestida de ouro e a presença de Deus está a um passo da minha vida. Está tão perto de mim a presença de Deus. Se você quer, querido, que a sua vida passe por uma mudança extraordinária. Se você deseja que os próximos 3 meses seja algo de especial, algo de sobrenatural na tua vida, faça um voto ao Senhor hoje. Senhor, eu abro meu coração para a tua presença repousar em mim. E eu, Senhor, vou fazer de tudo para manter a tua presença dentro de mim. Você vai perceber que o final será poderoso, extraordinário, maravilhoso na sua vida. Você pode ficar de pé nessa noite? Davi, ele foi aprovado. E por que Davi foi aprovado? Davi foi aprovado porque ele carregava com ele. Ele tinha um plano. Sem a presença de Deus, eu não posso. Eu não consigo. Davi, ele foi aprovado porque ele entende que se a presença de Deus não estiver com ele, ele não tem uma estratégia clara.
Você quer ter uma estratégia clara sobre os teus negócios? Que a presença de Deus seja com você. Amém, irmão? Você quer ter uma estratégia clara de Deus sobre a sua casa? Que a presença de Deus seja com você. Davi entende que se ele não tiver a presença de Deus, ele é cego. Ele vai conduzir o povo para a perdição. Ele sabe que se a presença de Deus não estiver com ele, vai ser mais um. E Davi foi o melhor rei que Israel poderia ter. Não é por conta da capacidade dele. Entenda isso, meu irmão. Não é a tua capacidade. Não tem a ver com a tua capacidade ou com quantas faculdades você fez ou deixou de fazer. Tem a ver com a presença que você carrega. Não tem a ver com a habilidade, não tem a ver com quantos anos você tem na área. Tem a ver com que presença que você carrega. E você está disposto a carregar. Por que eu estou falando disposto a carregar? Porque não é de qualquer jeito. Davi nos ensina isso. Usar nos ensina isso.